Glória a Deus, né? Não é muita intimidade, não. Acho que é 2009, 2010, 2011, sei lá, né? Por aí. 15 anos não, gente. Eu tenho 10, como é que é 15, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Porque conheci Franzina, feinha, como diz o irmão Josias, né? Hoje está aqui, ó, linda. Mãe da Sofia, ela vai para a salinha toda boba. Que glória, né? Ali com o amigo dela, o Johnny, graças a Deus. Família abençoada, que eu aprendi a admirar. Não pude ir no casamento, né? Porque eu tinha outro, onde eu era madrinha, mas pedi muito a Deus para essa união, né? Ela sabe, né? Mora no meu coração, graças a Deus. Vamos colocar nossas mãos aqui para frente, estender, crendo na oração que você vai fazer, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele fala conosco, basta você crer. Receba o que você vai ter agora da palavra do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua presença, Pai. Pai, trabalha nossa mente, blinda com o sangue do Cordeiro, nossa mente e nosso coração, Senhor. Estamos aqui prontos, Pai, de coração aberto, para receber aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Cada dia se renova a Tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, e eu recebo todas as ministrações que são feitas em Seu nome. E não é diferente hoje, Senhor. Eis aqui a Tua filha, Jéssica. Seja com ela, capacita, tira todo o medo, toda a condição de que ela possa vir a sentir de incapacidade, porque o Senhor capacita, Deus. Dá-nos, Senhor, o entendimento daquilo que ela vai falar. Blinda a sua família com o sangue do Cordeiro, Senhor. Que ela possa aqui, ao estar ministrando, sua família sendo guardada, toda ela, sua parentela, Senhor. Somos mais que vencedores na Tua presença. Por isso aqui, Senhor, pedimos, fale conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigada, Didi. Eu chamo ela de Didi. Obrigada, Didi. Os irmãos podem se sentar. Eu trouxe aqui 2 Bíblias, porque eu queria ler em 2 versões diferentes. E eu estou sem celular. Então, eu não ia conseguir. Obrigada. Não liguem para minha folhinha, não, tá? O pastor Marcelo falou, Jéssica, 10 laudas, tá? Eu falei, não, eu vou tentar. Eu diminui o máximo que eu pude. Meu esposo, meu Deus, mas quanta folha. Eu falei, eu que eu gosto de escrever. Vai vindo a ideia, a gente vai escrevendo, só que não dá para falar tudo. Bem, meu nome é Jéssica, sou psicóloga. Atendo aqui na igreja, sexta-feira. Agora eu estou atendendo de 15 em 15 dias. Trabalho no consultório Itaguaí. Também trabalho nessa clínica nova que abriu, a LCA Diagnóstico. Meu esposo está aqui, Johnny, a gente é casado há um pouquinho mais de 10 anos. Minha filhinha Sophie, que tem 4 anos, foi para a salinha agora. Amor já as amiguinhas. E é um prazer enorme estar aqui com os irmãos. Eu sou membro da comunidade Batistatos 29, do pastor Davidson Bahia. Acho que alguns irmãos aqui já conhecem, né, que ele já esteve aqui. Hoje, inclusive, estava falando com ele, mandou um abraço para todo mundo. E é um prazer estar aqui com os irmãos para a gente estudar, para a gente ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus e aprender um pouquinho mais, né? Porque a Bíblia, ela é cheia de coisas sobre saúde, a gente fala sobre enfermidades, a gente fala muito sobre corpo, mas a Bíblia também ela fala muito sobre a mente da gente. E todo mundo sabe e já ouviu falar dentro do meio cristão que o nosso maior psicólogo é Jesus, amém? Então, é sobre ele que a gente vai falar nessa noite, né? Não poderia ser diferente. Então, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em João, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cura do paralítico, né? E dentro da saúde, a gente fala muito sobre, se falava muito sobre a biomedicina, que é, você vai no médico porque você tem alguma coisa biológica, alguma coisa está
ruim no seu corpo, alguma coisa aconteceu, pegou uma bactéria, alguma coisa do tipo. Mas hoje a gente tem um modelo novo, chamado biopsicossocial. É um novo modelo que a gente chama, que vai tratar o ser humano com a condição biológica, a condição psicológica e a condição social. Ele vai tratar o ser humano como um todo. Então, por exemplo, antigamente você ia no médico, você está com uma febre. E aí ele vai, te dava o remédio, cuidava do seu corpo para ver se tinha alguma bactéria. Hoje você vai no médico e o médico fala, vamos fazer o exame. Se ele vê que não tem nada, ele, opa, pode ser alguma coisa psicológica. A febre pode ser psicológica. E aí, depois a gente pode descobrir que ela não somente é psicológica, mas tem a ver com o meio social. Às vezes você perdeu alguém, às vezes você ficou desempregado e gerou aquela febre em você. Então, você está vendo? Ela atingiu a área biológica, a área psico, que é a mental, e ela atingiu também a área social. Então, a gente trabalha com esse todo, né? Biopsicossocial. E Jesus já trabalhava assim muito antes da medicina dizer que era o modelo biopsicossocial. Porque a medicina falou isso, é recente. Mas Jesus, há muitos e muitos anos atrás, ele já trabalhava assim. E hoje a gente vai ver um exemplo disso. De como ele tratava o ser humano no seu biológico, no seu psicológico e no seu social. Então, a gente vai ver isso hoje na Bíblia. Amém? Vamos lá. Capítulo 5 de João, de 1 ao 14. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, queres ser curado? Repita comigo, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era o sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqui no versículo 14, na Bíblia Mensagem, ela diz, mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou, você está em ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida do pecado, ou algo pior pode acontecer. Hoje eu queria trazer um tema para vocês, para a gente meditar junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem levantar a mão, perguntar, tá bom? A gente vai falar sobre Jesus, o principal interessado na sua saúde mental. Porque foi assim com esse homem. Jesus estava preocupado em curar ele, não só da cura física, mas na cura da mente dele também. E a gente vai ver isso aqui hoje. Jesus, ele traz alívio. Esse primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Ele traz alívio para a cura dos sofrimentos. Betesda, não sei se na Bíblia de vocês tem aquele rodapézinho com algumas coisas escritas. Geralmente vem escrito, casa de misericórdia ou lugar de graça, que em hebraico não é a tradução. E porta das ovelhas. Quando eu li esse texto, eu achei muito interessante. Falei, porta das ovelhas. O que significa a porta das ovelhas? Aí eu fui naquele mapa, procurando. Aí tinha a porta das ovelhas, tinha outras entradas e tal. E eu fui procurar o significado. E porta das ovelhas
Era o lugar onde passavam ovelhas por ali. Era uma porta menor que as outras, tinha outras portas, mas era uma portinha menor. As ovelhas e os cordeiros, eles passavam por essa portinha, passavam pelo tanque, eles eram lavados e depois eram levados para o templo, para poder ser sacrificado. E Jesus, ele passa ali, perto da porta das ovelhas. E olha que interessante, eu falei, gente, porta das ovelhas. Jesus, quem ele é? Ele é o nosso cordeiro. Ele é a ovelha que foi entregue em sacrifício. E aonde ele estava? Que eu falei o que era Betesda? O lugar de misericórdia, o lugar de graça. O lugar de graça estava quem? O cordeiro. A gente tem uma graça imerecida. E naquele momento, aquelas pessoas ali, elas tinham a oportunidade de ter contato com a graça imerecida que Deus tinha mandado para a gente. E eu falei, meu Deus, tomara que os irmãos sintam, tomara não, eu creio em nome de Jesus, que vocês vão sentir o que eu senti. Porque eu estava lavando louça e Deus começou a falar comigo. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E aí, eu sonhei. À noite eu falei com meu esposo, eu falei assim, nossa, ele acordou de manhã, ele aí dormiu? Eu falei assim, não dormi não. Eu falei, eu acho que eu tinha dormido, mas eu não tinha dormido, eu tinha ficado acordada. Eu falei para ele, não, fiquei acordada. Ele, mas ficou acordado, tá tudo bem? Eu falei, não, fiquei pensando. Ele, pensando? O que você ficou pensando? Eu falei, eu fiquei pensando a noite toda em Jesus. Porque eu só pensava nos milagres de Jesus, nas coisas maravilhosas que Jesus tinha feito. E eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu fale isso. Há um tempo atrás, a gente começou a assistir aquela série The Chosen, não sei se vocês já acompanharam. É uma série muito linda. E todos os milagres de Jesus eu chorei. Toda vez que Jesus fazia um milagre, eu via um capítulo todo. Mas quando chegava na parte do milagre, eu chorava muito. E meu esposo olhava para mim, eu estava me derramando em lágrimas, chorando, porque tocava muito comigo, tocava muito em mim ao ver como Jesus tratava com as pessoas, como ele falava, como ele era gentil, humano com aquelas pessoas. E ele era humano igual a nós. Ele não estava na forma de Deus, ele estava na forma de homem. Como ele era humano, como ele era empático. A gente fala muito empatia hoje em dia. Como ele tinha empatia com aquelas pessoas. Como ele se colocava no lugar, mesmo ele não sendo pecador. Ele se colocava ali à disposição para cuidar, para ouvir. E ele fez a mesma coisa aqui com esse homem. Tinham muitas pessoas ali que precisavam ser curadas, mas tinha uma pessoa especial que precisava da cura, mas não conseguia chegar até ela. E Jesus veio para fazer essa intervenção na vida dele, porque ele fala o quê? Logo aqui no versículo de 5 ao 9. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava há muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí Jesus chega ali para ajudar aquele homem, porque muita gente estava ali. Todo mundo tinha oportunidade, todo mundo saía correndo quando a água se movia. Não sei se vocês chegaram a ver um capítulo dessa série, que é muito bem colocado. Quando a água se move, as pessoas começam a correr e pular umas em cima das outras, e a água se mexendo, e elas queriam se jogar dentro do tanque. E aquele homem, com toda dificuldade, ele ia se puxando pelo braço, tentando chegar, mas ele nunca conseguia chegar até a cura. E ele estava no lugar de graça, traduzido no lugar de misericórdia, mas ele nunca conseguia alcançar. Outros tinham a oportunidade, pelo menos a oportunidade de chegar lá pertinho, de chegar na água, mas nem isso ele conseguia. Ele não conseguia chegar até lá. E Jesus veio para acabar com esse sofrimento dele, para trazer alívio para a vida dele. Esse mês, a gente está trabalhando muito Setembro Amarelo. Muitas igrejas, muitos locais, empresas estão trabalhando Setembro Amarelo. Lá na igreja a gente vai trabalhar a verdade, como é que é o nome? Jesus, a verdadeira cura, alguma coisa assim. O pastor me mandou hoje. Ele disse que a gente vai fazer um debate no meio do culto sobre suicídio, sobre a gente falar o que é, porque muitas pessoas não sabem. O suicídio não é a pessoa simplesmente querer tirar a vida. Ela está sentindo uma dor que ela não consegue explicar e que ela não está aguentando mais. E ela tira a vida dela porque é um meio dela acabar com essa dor. A mente dela já está tão cansada e tão frustrada
que ela quer acabar com aquela dor de qualquer jeito. Eu até peguei os dados na internet hoje, eu estava lendo, depois que o pastor me mandou esse áudio, que durante a pandemia, a venda de antidepressivos teve alta de 17%. Se antes já vendia-se muito, e a gente estudando, eu na pós de saúde mental, o professor falava muito, ele, gente, é muita medicação, são muitos tipos de remédio. Os remédios de tarja preta geralmente são baratos. Eles às vezes são um pouquinho difíceis de acesso, mas tem lugares que as pessoas com aquele jeitinho brasileiro acabam conseguindo ter acesso. E tomam sem prescrição médica, sem passar no psicólogo, sem saber o que tem. E cresceu muito. Teve uma alta de 17% dessa venda. O INSS, ele cresceu em 26% de afastamento por causa de transtornos mentais. Pessoas doentes estão sendo afastadas pelo INSS por doenças mentais. Doenças mentais são transtornos de ansiedade, depressão, potenciais suicidas, transtornos de bipolaridade, mas principalmente o que tem tido muito afastamento são os casos de depressão. Por quê? A depressão ela leva ao suicídio. Quem quer ter um ideal suicida no trabalho? Então a empresa vai e afasta, né? E nem sempre, às vezes, as pessoas têm condições de ter um tratamento ou têm vergonha. Infelizmente, no meio cristão, a gente tem um estigma muito grande, ou um preconceito, digamos assim, porque se vê muito o psicólogo como um médico que trata pessoas loucas. Só vai no psicólogo quem tem problema, não é verdade? Quem já ouviu isso? Que só vai no psicólogo... Levanta a mão, pode levantar, gente. Só vai no psicólogo quem tem problema. Se você está com problema, você tem que ir no psicólogo. Psicólogo não é só para quem tem problema, não. Psicólogo é para gente saudável também. Porque a gente tem uma necessidade. E a gente vai ver isso aqui na palavra de Deus. Jesus, ele mostra isso. Que a gente tem uma necessidade de falar. E a gente precisa, às vezes, na nossa casa a gente não consegue. Ou a gente tenta se explicar e não consegue. A outra pessoa não consegue entender. Tem muito isso, às vezes, entre casal. Tenta conversar e o outro não entende, o outro tenta falar e o outro não entende, não conseguem chegar. E quando você vai no psicólogo, ele entende porque ele tem ferramentas. Ele estudou, ele se preparou, ele tem técnicas para trabalhar com você. E quando você vai no psicólogo, eu sempre falo isso, pode falar à vontade, me conta a sua história. Porque eu preciso que você fale em voz alta, eu preciso que você fale e que você se ouça. E às vezes você vai voltar na outra semana e eu vou perguntar de novo, me fala a tua história, conta aí, como é que foi a semana. E você vai falar para você se ouvir de novo, até eu entender que você ouviu a sua história, que você ouviu o que você está dizendo, que você consegue se compreender. Aí a gente vai para o próximo passo. E assim vai, porque assim é na terapia. Você vai falando e você vai se ouvindo. Por isso que eu falo, quem aqui tá comigo, eu sempre falo, gente, conversa. Vai conversar, procura alguém, vai tomar um café. Às vezes não consegue vir no psicólogo, não dá para marcar consulta. Vai conversar com alguém, sai, fala. A fala é muito importante, conversar é muito importante. Isso faz muito bem para a saúde. No Brasil, a gente tem cerca de 12 mil suicídios por ano. São 12 mil pessoas que morrem por ano pelo suicídio, que tiram a sua vida por causa de uma dor e um sofrimento que elas não conseguem resolver, que elas não conseguem lidar, elas não conseguem suportar. E elas tiram a sua vida por causa dessa dor. No mundo, são em cerca de 1 milhão de pessoas. No mundo, por ano. 1 milhão por ano. Eu tenho 32 anos, vamos botar aí que são 32 milhões, sendo que antigamente não tinha essa contagem, pode ser para mais essa contagem, porque o censo às vezes não consegue alcançar todo mundo. É muita gente morrendo, querendo tirar a vida por problemas psicológicos, por problemas de depressão, de ansiedade, porque começa assim, aí você começa a ter uma crise de ansiedade. Eu falo que tem ansiedade boa e ansiedade ruim. Tem a ansiedade, você está com friozinho na barriga. Quando eu cheguei aqui, eu estava com friozinho na barriga, quando eu comecei. E igual a irmã falou que estava aqui dirigindo o culto, né, que ela estava nervosa. Gente, é frio na barriga normal. Isso acontece, porque tem alguma coisa que você está esperando, vai acontecer, você sabe que você vai subir ali, vai falar. Então, tem alguma coisa para acontecer, mas tem aquela ansiedade que você está com aquele frio na barriga, dá até dor de barriga, está com uma angústia, o coração apertado, o coração acelera, parece que vai ter um treco. E não tem nada para acontecer. Nada, nada, nada.
Você não tem nenhum problema para resolver. Ou às vezes até tem, mas não é nada que você dá para solucionar agora. E você começa a ficar com aquela angústia. Essa ansiedade é perigosa. Porque se você não cuidar dela, ela vai te fazer tão mal. E daqui a pouco você está com depressão. Porque uma coisa puxa a outra. Aí vem a ansiedade. Depois da ansiedade, você tem crise do pânico. Aí você fica parada, você não consegue resolver as coisas. Qualquer coisa, a gente tem um amigo, isso eu posso falar que ele abriu pra gente, abriu para outras pessoas, que ele falou que uma vez deu uma crise do pânico nele, ele é lá de São Paulo. E ele falou que no meio da rua, ele largou o carro e saiu andando na Dutra, no meio da rua. Não sabia o que fazer, ele entrou em pânico, do nada, sem ter motivo nenhum. Ele começou a ter crise de ansiedade, de repente ele teve o ataque do pânico. Quando a gente vai para lá, é ele que tem que dirigir. A gente não pode, tem que dirigir, tem que ser no carro dele, com o jeitinho dele, para a gente poder sair. Ele com os antidepressivos no bolso. E a gente tem orado e graças a Deus ele tem melhorado, diminuiu a medicação, está fazendo o acompanhamento certinho. Mas por quê? Ele procurou ajuda. Porque Jesus cura, ele cura, mas ele capacita também outras pessoas para te ajudar a chegar nessa cura. Porque ele te cura, mas ele também capacita outros. Você não vai no médico quando está resfriado? Ele capacitou o médico, ele pode te curar do resfriado, não pode? Mas ele também não capacitou o médico? Porque a gente precisa ter contato com outras pessoas. Ele nos fez para isso. A gente depende um do outro. Então, você vai no médico quando está resfriado. E por que quando você está com problemas de ansiedade, depressão, você não vai no psicólogo? Você não procura ajuda? Porque às vezes a gente fica com vergonha e com medo. Porque está na igreja e fica assim, ai meu Deus, se eu for no psicólogo, os irmãos vão achar que eu estou com problema. Eu sempre, lá na minha igreja, meu pastor sempre fala isso. Se eu for no psicólogo, vão achar que eu estou com problema. Vão achar que está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa de errada comigo, com a minha família, com o meu casamento. Gente, não é. O psicólogo está para te ajudar. Para te ajudar a desvendar, às vezes, coisas que você nem vê, coisas que são tão perceptíveis, mas que você não está conseguindo enxergar. E ele vai te ajudar a te dar um norte. Ele não vai falar o que você tem que fazer, porque não é nosso papel falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Eu vou te dar um norte, eu vou falar, olha, você vai me falar, e a gente chama de feedback. Eu vou te dar um feedback, vou falar para você o que eu acho. E eu vou falar para você, olha, eu acho que seria interessante você fazer isso, isso e isso. Você não acha? Você acha? Se você fizer, bem. Se você não quiser fazer, é com você. Mas a gente vai te dar uma ajuda e uma orientação para que você faça. E assim Jesus fez também com esse homem. Quando ele chega para Jesus aqui e ele fala, Senhor, Jesus vendo, Jesus perguntou o quê? Que eu falei para vocês repetirem. Queres ser curado? Jesus perguntou para ele. Jesus deu uma pergunta. Você quer ser curado? E o que ele faz? Ele não falou sim. Eu vi que você respondeu sim. Ele não falou sim. O que ele falou? A gente sempre fala que sim, né? Mas o que ele falou? Ele começou a contar da vida dele. Jesus interrompeu ele quando ele estava contando da vida dele? Jesus falou, eu te perguntei para você ser direto. Jesus não fez isso. Jesus deixou ele falar, porque ele precisava colocar para fora. Ele tinha uma angústia na alma dele. Tinha algo que estava fazendo mal. E Jesus quis que ele colocasse para fora. Quando ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você imagina ficar 38 anos na beira de um tanque, sem ninguém da sua família. Ele não tinha família nem amigos, porque 38 anos, ele sozinho, ninguém botou ele lá no tanque esse tempo inteiro. Ele estava sozinho, provavelmente estava com uma depressão, muito angustiado, triste, porque a depressão é uma angústia, uma tristeza tão grande, que ela vai te levar ao suicídio, ou pensamentos suicidas. Ele estava sozinho, com esses pensamentos, Senhor, ninguém me ajuda, ninguém me leva até lá. E Jesus repreendeu ele? Não. Jesus deixou ele falar, porque ele precisava falar. A fala, ela ajuda na cura. É assim como eu falei, o psicólogo ele vai te perguntar, me fala sobre a sua vida, me fala sobre você, me conta a sua história. E você vai contar a sua história, eu vou ficar o tempo inteiro ouvindo. Às vezes eu vou levantar e vou falar alguma coisa, eu vou te perguntar para me esclarecer melhor. Mas às vezes não é nem para me esclarecer melhor, é para eu ver se você está entendendo o que você está falando. E Jesus fez o que com ele? Jesus fez uma pergunta. E ele falou a vida dele. Ele contou o que estava acontecendo com ele. Para que ele fosse curado, não só no corpo,
mas Jesus primeiro curou a mente dele. A cura do corpo vem depois, porque Jesus faz o milagre depois, né? Antes, Jesus queria curar a mente dele. Jesus estava perguntando para ele, o que está acontecendo contigo? Queres ser curado? Era uma deixa de Jesus. Jesus sabia. Quem não sabia, gente? O homem estava na beira do tanque, que o homem queria ser curado. Mas Jesus queria que ele falasse, que ele colocasse para fora, que ele expusesse o que ele estava sentindo. E ali, naquele momento, foi a oportunidade dele ser curado na mente dele. E aqui, Jesus, ele não quer curar só o seu corpo, mas ele quer curar a sua mente. Assim como ele fez com esse homem. Ele te faz perguntas todos os dias. Quando você está passando por alguma coisa e às vezes vem aquela perguntinha interna, é Jesus, gente, é o Espírito Santo. Se você tem Jesus, você está ligadinho com ele, é ele falando contigo. Se você não tem, eu acho melhor você procurar urgente ter. Porque essa voz é inconfundível e você sabe quando ele fala com você. E Jesus perguntou, queres ser curado? Muitos pregadores até eu já ouvi falando, ai gente, e aí o homem foi falar da vida dele. Realmente, ele foi falar da vida dele. Por que ele não foi direto e falou logo, quero Jesus ser curado? Ele estava na frente do milagre dele. O homem está perguntando, você quer ser curado? Quero, Jesus. É claro que eu quero ser curado. É a pergunta mais óbvia, né? Antes de você contar o relato todo. Ele não falou, o que está acontecendo com você? Por que você está aqui? Ele perguntou e deixou ele falar. E através da fala, veio a cura da mente. Assim como a medicina, a psicologia, ela fala que através da fala, no centro terapêutico, você pode promover a cura da mente. A saúde mental, Jesus já fazia isso há muitos anos atrás. E não era só com ele. Quantos ele encontrou? Quantos relatos a gente tem na Bíblia de pessoas que ele encontrou? O que você quer que eu te faça? Ele pergunta. Ele abraça, ele conforta. Porque é isso que ele quer trazer para a gente. Ele quer trazer a cura da mente. Esse é só mais um exemplo de muitos que a gente tem na Bíblia. E até Deus mesmo falando no Antigo Testamento. Quantas pessoas Deus não perguntava e deixava as pessoas falando relato. Nunca Deus chegou e interrompeu. Falou, seja direto. Ele deixava as pessoas falar. Porque falar é importante. Se não fosse importante, né? Ele não tinha dado voz, não tinha dado boca. Então, ele deu a boquinha para a gente falar, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado de falar, mas também de saber ouvir. Assim como Jesus soube falar e ouvir. É muito importante. O médico está aí para isso. O psicólogo, o especialista, ele está aí para isso. Mas Jesus, ele está aqui todos os dias para você. E ele está perguntando, o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Você tem que chegar e falar para ele, abrir o seu coração e falar, olha, Jesus, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Eu estou assim, assim, assim. Jesus, hoje eu não acordei bem. Quando a gente ora de manhã, a gente levanta e ora, Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, você agradece. Mas às vezes você acordou no mau humor daqueles. Está na TPM, e aí você está muito mal-humorado, ou está chateado com alguma coisa, foi dormir chateado, acordou chateado. E Jesus já perguntando, não é o momento de você falar com ele, a oração? E ele está falando, quer falar comigo? Então fala. Mas é para falar de verdade, é para se expor, é para abrir o coração. Fala para ele, porque ele está à disposição para te ouvir. E ele está à disposição para poder te curar também. Mas isso vai depender se você vai ser sincera com ele de todo o coração e se você vai crer que ele realmente pode curar. Porque aqui, no versículo de 10 ao 14, Jesus, ele quer que você levante a sua cabeça e que você siga em frente. Depois que ele cura a mente desse homem, ele vai curar o corpo. Mas ele dá uma ordem para ele, que ele precisa seguir em frente. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui, Jesus fala com ele o quê? Jesus dá uma ordem, né?
levanta, toma o teu leito e anda. Ele deixou ele falar, Jesus cura a mente dele ali. Porque ele não fica questionando mais, ele não fica mais falando, Jesus, por que aconteceu isso? Ele aqui na frente, ele não falou com ninguém. Ele conta que ele foi curado, quem curou ele, mas ele não ficou mais se lamentando. Porque ele já tinha sido curado, ele não precisava voltar atrás e ficar repetindo aquela história, porque ele tinha sido curado. Ele não tinha mais do que se queixar. Ele só precisava levantar a cabeça dele e seguir em frente. Ele precisava obedecer uma ordem de Jesus. E aqui, mesmo sendo sábado, mesmo sabendo que era um dia sagrado, ele obedeceu a ordem do dono do sábado, porque ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e por isso ele foi curado. Ele teve fé. Ele foi curado porque ele creu que Jesus curou. Porque se ele não cresce, ele ia continuar sentado. Como assim? Você vai falar para me levantar? Ele ia questionar Jesus. Ele simplesmente pegou, levantou e andou e foi embora. Ele não olhou para trás, não ficou se questionando, falando, quem é você, o que é isso, o que é aquilo. Não. Ele pegou, levantou e foi. Ele seguiu em frente. Ele não ficou olhando mais para o passado, para quem abandonou ele, para quem deixou ele, para quem falou mal dele, para a família, para os amigos que abandonaram ele. Ele não ficou se questionando por causa disso, nem contando para as outras pessoas, olha, eu passei tantos anos lá, minha família me abandonou, fulano me abandonou. Ele simplesmente pegou, levantou, andou e foi embora, seguiu a vida dele. E Jesus aqui, ele fala, ele mostra claramente que a gente precisa levantar, que a partir do momento em que ele liberar a cura sobre a nossa vida, nós precisamos levantar a nossa cabeça e seguir em frente. Não dá para a gente ficar voltando e tocando toda hora numa ferida. Não dá para a gente toda hora levantar, seguir em frente. Não, mas porque aconteceu isso, isso e isso. Não, mas porque o fulano fez isso, isso e isso. Não dá. A gente tem coisas maiores para se ocupar. Jesus tem coisas maiores para fazer na nossa vida. Se a gente ficar pensando nisso, a gente vai ficar estagnado lá de novo. É como se a gente nunca tivesse saído lá do tanque. Vai ficar se martirizando no tanque o tempo inteiro? Se ele já teve oportunidade de falar, ele já foi curado, ele só tinha que sair dali e seguir a vida dele. É uma nova vida, é uma nova oportunidade que Jesus dá para ele ali. Então, ele simplesmente segue em frente. Então, quando ele te mandar fazer alguma coisa, faça, obedeça, siga em frente. Se ele falou, eu te curei, então você levanta e segue em frente. Se às vezes acontecer na vida, de você cair, de você se machucar de novo, procure o médico dos médicos. E se ele falar para você, eu vou te curar, mas eu vou usar outra pessoa para te curar também, procure. Não fique com medo e nem com vergonha. Porque quando a gente está doente, como eu falei, a gente procura um médico, né? Está com câncer, vai procurar um oncologista. Está com uma gripe, um resfriado, a gente procura um clínico. Uma alergia, procura um otorrino, um alergista. Por que não, se a gente está com a mente confusa, a gente não procura um psicólogo? A gente não pode ter isso. Dentro do meio cristão, nas igrejas, cresceu muito o índice de suicídio. Apesar que já tinha antes, mas nunca era tão relatado como hoje em dia. A gente vê muito, nossa, o fulano se suicidou, era da igreja, crente em Jesus. Por que aconteceu isso com ele? Às vezes ele estava tão angustiado que ele não tinha ninguém e ninguém percebeu a dor dele. Assim como Jesus percebeu, para ajudar ele a se levantar e seguir em frente, levantar a cabeça. Jesus deu uma ordem para ele. E assim como ele dá uma ordem para a gente também. E assim como a gente está aprendendo, a gente pode ensinar e ajudar outras pessoas também. Porque às vezes a gente não está doente. Às vezes a cura não é para a gente. Mas se a gente está do lado de uma pessoa que a gente pode ajudar e que a gente pode levar a cura para ela, através de uma conversa, através de uma empatia, assim como Jesus foi totalmente empático nesse texto, a gente também pode ser. Porque a gente não tem que imitar Jesus. A gente não tem que fazer igual Jesus fez. Então, por que não? A gente na psicologia, quando a gente está no consultório, geralmente a gente dá orientações, né? Eu falo, olha, faça isso, procure fazer isso. Eu sempre falo, gente, procure cuidar da sua saúde. Eu sempre pergunto, já foi no médico?
Fez seu check-up, está tudo certinho. Se a gente viu que não tem nenhum problema no corpo, a gente vai procurar então o problema da mente, né? Mas vai fazer o seu check-up, procura certinho. Aí, esses dias eu estava com um paciente, eu falei, já fez seu check-up? Fez tudo certinho? Poxa, não fiz ainda. Mas eu não falei para você fazer. Ai, mas doutor, era tanta coisa, tinha tanta coisa acontecendo comigo, e aí não deu tempo de eu fazer. Eu falei, mas eu preciso que você faça, para eu saber se tem alguma coisa no seu corpo ou se é só a sua mente que está falando isso mesmo. Se é só um problema psicológico, a gente tem que fazer. E aí a gente, às vezes, não segue a orientação que é dada. E aí dificulta o trabalho do profissional. Assim como o médico. Você vai no médico, o médico fala, olha, vou te passar o check-up geral, vou te passar uns exames que você faz. E aí você faz e não leva no médico. Ou então você nem faz, fica esperando, não, outro dia eu vou fazer, outro dia eu vou fazer, e vai passando, quando vê, você está doente. Ai, meu Deus, agora eu estou doente. Mas está doente, você nem procurou fazer o exame que o médico passou, você não seguiu as orientações que ele passou. E aqui Jesus passou uma orientação para ele. Levanta, pega a sua maca e siga. Vai embora, vai viver a sua vida. Ele obedeceu uma orientação de Jesus. Assim como a gente precisa obedecer as orientações que às vezes o médico dá, que o psicólogo dá. A gente não dá orientação à toa. A gente dá uma orientação que a gente acha que vai ser melhor para a sua vida. É o que eu falei, é uma escolha sua, assim como era uma escolha dele. Pegar a maca dele, levantar e andar. Ele podia ficar por ali conversando, batendo papo, ficar naquele local onde ele ficou tanto tempo enfermo, mas ele preferiu levantar, pegar a sua maca e ir embora. E no meio cristão, a gente também precisa se levantar, fazer o que precisa ser feito e seguir em frente. No texto, Jesus mostra a importância de ter uma alta terapêutica. Porque ele obedeceu a Jesus, era o psicólogo dele, ali naquele momento. Jesus curou, Jesus foi um médico dos médicos, curou ele fisicamente, mas Jesus também era o psicólogo dele ali naquele momento. E ele obedeceu a orientação do psicólogo, do maior de todos que estava ali com ele. Jesus falou, vai, levanta, faz isso, faz aquilo. Ele foi lá e fez. E depois Jesus encontra ele aonde? No templo. E eu achei muito interessante esse final. Eu falei, nossa, Jesus encontrou ele no templo. Que legal. Olha como Jesus segue há tanto tempo o modelo biopsicossocial. Ele curou o biológico, ele curou a enfermidade dele. Ele curou a mente dele quando ele deixa ele falar e expor o problema. Jesus cura a mente dele, ele é sarado da mente. E Jesus integra ele de novo na sociedade. Jesus trabalha o social dele, levando ele de novo. Ele estava lá no templo, com outras pessoas, vivendo em sociedade, o que ele não tinha antes ali. Como enfermo, ele não tinha contato com outras pessoas diferentes, só com outros enfermos que nem ele ali, se lamentando o tempo inteiro, chorando por causa de suas dores. E agora Jesus integra ele de novo na sociedade. Jesus coloca ele de novo lá. E Jesus encontra ele e fala o que para ele? Nossa, como você está bem. Ele fala aqui, ó. Mais tarde, Jesus encontrou o homem do templo e comentou, você está em ótima aparência. Ele quis dizer o quê? Você seguiu as orientações. Você está muito bem, cara. Você fez o certo. Você seguiu em frente. Jesus podia ter encontrado ele em outro lugar, ou podia ter visto ele lá no mesmo lugar, mas ele seguiu em frente, seguiu as orientações do médico dele. E agora ele estava lá em sociedade de novo, em ótima aparência. E Jesus fala para ele, está muito bem, mas não volte para a velha vida do pecado, ou algo pior pode acontecer. Siga em frente, não olhe para trás. Porque senão você pode cair de novo naquela depressão, naquela angústia, naquela doença, naquele pecado. Então você precisa olhar para frente, você precisa seguir em frente. E é isso que Jesus quer de nós. Ele dá as ordens e Ele quer que a gente obedeça, que a gente siga em frente. Então a gente pode ver que Jesus, Ele cura a nossa alma do sofrimento, Ele cura a gente por inteiro. No interno, Ele está ali com a sua graça, num lugar de misericórdia, para salvar, com seu amor infinito, para salvar, para curar todo aquele que precisa. Ele é o Cordeiro vivo, que veio para nos limpar, e levar toda doença, toda enfermidade com Ele. Jesus, Ele cura o corpo, mas Ele cura a mente também.
E Jesus, Ele pede para que a gente levante a cabeça e que a gente siga em frente. Depois de tudo isso que Ele fez por nós. Depois de tudo isso que Ele fez por Ele. Porque assim como Ele fez por Ele, Ele faz por nós todos os dias, não é verdade? Quantas vezes a gente está mal, a gente está triste, e Ele vem, o Espírito Santo vem, nos consola, nos conforta, nos levanta, a gente vem cheio de gás. Mas daqui a pouco, se a gente der bobeira, a gente olha e cai de novo, a gente faz errado de novo. E Ele deu esse gás todo, não é para a gente olhar para trás, é para a gente seguir em frente. E é isso que Ele quer de nós. Para que a cura aconteça por completo, você precisa passar por essas etapas. Você precisa falar. Você precisa contar para Ele. Se você precisar de um médico, de um psicólogo, você precisa procurar. Porque Jesus vai agir através da vida dele também na sua vida. Se você orar e crer que Jesus pode fazer isso por você. Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da cura, então Ele pode fazer todas as coisas. Mas você também precisa seguir em frente. Você precisa obedecer às ordens do seu médico. Você precisa obedecer às ordens do seu psicólogo, do seu terapeuta. Você precisa obedecer e seguir em frente. Para que tudo aquilo que Ele fez não seja em vão. Para que se cumpra e que você continue. Amém? Eu queria orar com você nessa noite. Cadê? Tem um irmão que botou uma musiquinha baixinha. Eu estou ouvindo um sonzinho baixinho. Pode aumentar a Maria aí, ó. É o quê? Ah, tá, o rapaz está voltando. Ai, Jesus, perdão. É que Maria está lá. Maria, eu sou meio cegueta, né? Nós vamos orar. Quero nesse momento que você feche os seus olhos. Que você leve essa palavra com você no seu coração. Que você medite nela. Porque Jesus está perguntando, o que você quer? Você quer ser curado? O que você está precisando? Mas você precisa falar com Ele. Você precisa abrir o seu coração para Ele. Há pouco tempo atrás, a gente passou por algumas dificuldades em família. E eu aprendi com Deus que eu precisava falar. Eu precisava me abrir. Eu tinha outras pessoas, outros psicólogos para falar. Mas eu precisava contar para Ele. Eu precisava ter um momento com Ele de falar, Jesus, eu estou assim, assim, assim. Eu não quero isso, isso e isso. Eu preciso disso, disso e disso. Não sei se o Senhor vai me dar, mas eu preciso falar. E eu preciso ser sincera. E eu aprendi a ser muito sincera com Ele. Porque eu entendi que era isso que Ele queria de mim. Ele queria sinceridade. Ele queria que eu me abrisse e falasse com Ele. Assim como esse homem foi sincero e falou, Jesus, olha, ninguém olha para mim. Me abandonaram, me deixaram aqui. Eu não tenho ninguém. Ele foi sincero. Ele falou o que ele estava sentindo. Porque tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Tem uma palavrinha que a gente chama de somatização. O que a gente não fala, o corpo fala. Tem muitas frases assim, mas é verdade. Se você não falar e não botar para fora, muitas coisas podem se tornar doenças físicas. Não só na alma, mas o físico também. Porque é importante falar. É importante se abrir, se comunicar. E Jesus, Ele quer isso de nós. Ele quer que a gente se comunique com Ele, que a gente fale, que a gente abra o coração de verdade, com toda sinceridade. Fale, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou tão angustiada. Ai, Jesus, eu estou precisando de um alívio. Eu sei que o Senhor tem alívio para as dores, assim como o Senhor teve alívio para aquele homem. Ai, Jesus, eu estou tão chateada, me fizeram tão mal. Ai, Jesus, hoje eu estou muito feliz, Senhor. Eu acordei tão alegre, eu não sei nem porquê. Mas eu sei que eu estou feliz. Ele quer ouvir você. No seu momento bom ou no seu momento ruim. Ele quer te ouvir. E você precisa falar, você precisa abrir a boca. Não só naquela oração tradicional. Ai, Jesus, obrigada por esse dia, por essa noite, pelo alimento. Abençoa a minha igreja, a minha casa. Em nome de Jesus, amém. Ele quer que você seja mais detalhista. Porque Ele é um Deus de detalhes. Então, seja detalhista com Ele, fale para Ele, abra o seu coração de verdade, seja sincero, com Ele você pode ser sincero, Ele sabe tudo o que está passando aí dentro, e às vezes a gente fala assim, Jesus, eu não vou falar não, porque o Senhor conhece o meu coração, né, Jesus? Mas Ele quer que você fale, Ele conhece, mas muitas vezes a cura só vai vir se você abrir a sua boca e falar o que você está sentindo.
Então Ele precisa, Ele quer, ou melhor, você precisa, e Ele quer, Ele tem um desejo de te abençoar, de te curar, mas Ele quer que você abra a sua boca e que você fale. Você precisa falar e ser claro nos mínimos detalhes. Então feche os seus olhos e fala para Ele. Fala: Jesus, eu estou precisando de uma cura na minha alma. Ai, Jesus, está doendo tanto. Me fizeram mal, Jesus. Ai, Jesus, falaram mal de mim. Jesus, eu tenho pensamentos que me levam à morte, que querem me levar à morte até física, Jesus. Ah, Jesus, eu estou passando isso, isso e isso. Ah, Jesus, eu estou tão feliz porque eu consegui conquistar isso, isso e isso que eu queria. Seja sincero com Ele, fala para Ele. Ele pergunta: você quer ser curado? O que você precisa? Então abra sua boca e fale com o coração mais sincero, não só aqui hoje, mas fale todos os dias na sua casa. Quando você orar pela manhã, quando você orar pelo almoço. Às vezes você está comendo arroz, feijão e ovo. Senhor, obrigado, eu sou grato, Jesus, mas abençoa, Senhor, para que o Senhor multiplique e que amanhã, Senhor, eu possa comer uma carne. Ore, seja sincero. Jesus quer sinceridade no seu coração. A palavra de Deus diz que às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente não sabe falar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Falar é importante. Então fale para Ele. Seja sincero e detalhista no que você precisa. Às vezes a gente não recebe o que precisa porque a gente não sabe pedir, porque a gente não sabe falar com detalhes. Deus, Ele quer relacionamento. Quando a gente está num relacionamento com alguém, a gente conversa, a gente beija, a gente abraça, a gente brinca, a gente conta as coisas ruins, as coisas alegres, e a gente conta a nossa vida toda para as pessoas. Às vezes numa fila do banco a gente conta. E por que não contar para Jesus? Por que não contar para Ele tudo o que está acontecendo? Igualzinho você contou na fila do banco com todos os detalhes. Ele quer que você fale com Ele, que você abra o seu coração. Se você precisa de uma cura, seja na sua mente, seja no seu corpo, seja uma cura financeira, porque o Senhor também trabalha no social. O social é a família, é o financeiro, é a comunidade, é a igreja. Ele trabalha em todas as áreas, como nós vimos hoje. Ele é biopsicossocial. O nosso Deus é demais. Ele trabalha com tudo, porque Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz. Então Ele trabalha no seu integral. Então fale com Ele. Seja sincero em tudo com Ele, em todas essas áreas. Seja sincero com Ele, para que a cura seja promovida na sua vida e na sua saúde, na sua família. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós, Senhor, somos muito gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom, como nós cantamos hoje. A sua bondade dura para sempre, Jesus. Ah, Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor nos ama, Jesus. Mesmo a gente sendo falho, pecador, imperfeito, o Senhor me ama. Obrigada, Jesus, porque mesmo, Senhor, eu lá caído, enfermo e machucado, ferido, o Senhor chega até mim e me pergunta, Jesus, o que você quer, o que você precisa. Obrigada, Jesus, por ser assim comigo, por ser assim conosco, Pai. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui como a sua igreja, Senhor, os seus filhinhos, Senhor, as suas ovelhas, Pai, pedindo ao Senhor, ó Deus, que olhe, Senhor, para nós, que olhe para nossa mente, Senhor, para o nosso coração, para a nossa alma. Se tem alguém aqui hoje, Jesus, que precisa de cura na mente, na alma, no corpo, Senhor, no financeiro, no social, que o Senhor, ó Deus, venha entrar com a tua provisão, venha entrar, Senhor, com a tua cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque nós queremos, ó Deus, que o mesmo Deus que fez milagres, Senhor, Ele ainda faz em nossas vidas, Ele faz no nosso meio. Eu sou a prova do teu milagre, Jesus. Nós temos tantas provas do teu milagre, Jesus. Como não crer num Deus que é tão bom, que faz tanto por nós? Ah, Senhor, então olha para nós, Pai, olha para os meus irmãos. Dê coragem, Senhor, dê forças.
que eles possam, Senhor, levantar a cabeça e seguir em frente, Senhor, obedecendo às tuas ordens, Jesus, e não olhar para trás, Senhor, não olhar para as feridas, para o que passou, mas que em nome de Jesus eles possam ser libertos e sarados na sua mente, Senhor, no seu corpo, que em nome de Jesus o inimigo não tenha poder, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa libertar, Deus, de toda a prisão, Senhor, que o inimigo tenta colocar na sua mente, Senhor, no seu coração, ó Pai, que venha ser jogado por terra em nome de Jesus, ó Pai, e que as nossas vidas, Senhor, possam ser transformadas pelo poder em nome de Jesus, ó Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é poder, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos ou esperamos, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós não estamos aqui à toa, Jesus, para brincar. Nós estamos aqui porque queremos mais do Senhor. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos ser curados em Ti, Jesus. Então, Senhor, libera a Tua cura, Senhor. O Teu perdão, Senhor. O Teu amor sobre as vidas, ó Pai. Que todo pensamento, Senhor, suicida, Senhor. Que toda depressão, Senhor. Que toda enfermidade seja jogada por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que as nossas vidas, a nossa mente seja curada e sarada, assim como o Senhor operou aquele milagre em Betesda, ó Pai. Que o Senhor opere esse milagre em nós, Senhor, hoje em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela Sua palavra, Senhor, que sempre nos surpreende, Senhor, e nos abençoa. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor, que são infinitos sobre nós. Obrigada, Jesus. Essa é a oração, ó Deus, que fazemos, ó Deus, gratos ao Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o milagre, Senhor, já foi liberado em nome de Jesus, Pai. Amém.